E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior. Foi um vídeo introdutório. Como eu disse, neste nós vamos falar um pouco mais sobre o processo de escrita em prosa. Na vez passada, no vídeo passado, eu falei sobre a importância de você ter o seu objetivo em mente, né? O objetivo de por que você escreve. A escrita, ela depende muito da expressão de uma ideia, e essa ideia precisa ser desenvolvida para estabelecer uma conexão entre o escritor e o seu leitor. Existem várias vertentes criativas, artísticas, aliás, no decorrer do mundo, em que dizem que a obra só está completa quando ela sai da perspectiva do autor dela e entra em contato com uma terceira pessoa, alguém que a veja, alguém que a questione, que a interprete, senão ela fica só ali no seu interior. Né? Não tem nada de errado se você quiser ser um autor que escreve pelo próprio prazer, sem problemas, mas se você quiser ser um autor que estabelece uma ideia para o público, o que eu imagino que seja o caso de vocês, como vocês estão aqui dispostos a tirar os textos das gavetas, né? O objetivo é muito importante. A prosa, ela busca sempre a expressão da ideia como uma situação inicial, ela é desenvolvida e se encerra numa situação final, né? Que seria o desenvolvimento da ideia. A gente faz muito isso na escola, em dissertações, né? Que dissertação é um tipo de texto em prosa, junto com artigos de opinião, com a prosa poética, por exemplo, que é aquela prosa que ela brinca com a poesia, ela tem aquelas figuras de linguagem. Também temos artigos jornalísticos, temos o poema em prosa, o conto, a crônica, textos em prosa, e em geral eles lidam com isso, né, com o desenvolvimento de uma ideia. Nada melhor como utilizar alguns guias para você estabelecer a sua ideia. Por exemplo, o gênero que você está escrevendo. Né? O gênero seria, por exemplo, um romance, o gênero terror, ou suspense, comédia, esse tipo de situação. Por que você está escrevendo e como você vai trabalhar isso? Porque é muito comum quando nós vamos criar um texto ou uma história, um romance, nós misturarmos muito, né? Porque a nossa cabeça ela tá explodindo de ideias na maior parte do tempo. Nós escrevemos naquele momento de inspiração em que uma ideia vira 1000 e tá tudo uma maravilha e você acha que tudo é possível porque você tá naquele seu momento de criação, mas como a escrita ela foca muito no intercâmbio de experiências, né? Às vezes a pessoa tá trabalhando com um leitor que vai buscar o gênero, por exemplo. Ele quer um livro de terror, por exemplo. E, de repente, ali tem uma comédia com uma pitada de romance. Pode acontecer, mas precisa ser muito bem colocado, porque uma piada num livro do gênero comédia é muito diferente de uma piada num livro com gênero de terror. Porque a pessoa que tá lendo o livro de comédia já espera a piada, né? Ela já tá ali no clima para dar risada. Já a piada, por exemplo, num livro de terror, ela pode não ser compreendida porque a pessoa não tá esperando uma piada no meio ali do clima de terror. Pode estragar o clima de assombro do ambiente se não for bem colocado. Ou então a pessoa pode acabar
não gostando, porque ela não queria dar risada naquele momento, ela queria sentir medo, por exemplo. Então, tenha em mente o gênero com o qual você está trabalhando. Em seguida, após o gênero, é muito interessante você ter em mente o seu público-alvo. Público-alvo envolve tudo. Faixa etária, envolve tribo, se a pessoa vem de, por exemplo, uma dessas tribos urbanas, uma tribo mais nerd, uma tribo mais erudita, se são jovens, se são crianças, se são adultos, idosos, pessoas com público-alvo, com perfis. Qual o seu perfil? Qual o perfil do seu leitor? Porque aí você pode escrever pensando especificamente para um público-alvo. Por exemplo, você sabe que fãs de Star Wars vão gostar provavelmente de histórias com ficção científica, né, aliados à fantasia, porque Star Wars é uma mistura de ambos, e com muita ação e também com um paninho de fundo de trama política, né? Se o seu público-alvo é estudantes de literatura, por exemplo, que estão interessados em algo mais subversivo, você pode trabalhar um humor mais ácido, aliado a figuras de linguagem que pessoas com estudos acadêmicos avançados consigam entender e fazer trocadilhos em cima disso, né? Você mistura muito o público-alvo com o gênero, porque você sabe exatamente o que pode e o que vai funcionar e explorar para o seu leitor, né? Pegando o público-alvo e o gênero, é muito bacana também pensar em outras questões da sua história, né? Por exemplo, o autor, ele constantemente deve trabalhar com a empatia. Uma vez que a escrita em prosa, ela trabalha, acima de tudo, a transmissão de ideias e o desenvolvimento de situações, é importante a empatia porque a pessoa, o seu leitor, ele se identifica com a sua história, com o seu texto sobre o que você está falando, a partir do momento em que ele reconhece um elemento do dia a dia dele naquele ambiente. Então, a empatia é a constante ferramenta de um escritor. É importante você buscar empatia no seu dia a dia, seja vendo muitos filmes diferenciados, lendo bastante. O bacana de ser escritor é isso, né? Na verdade, de ser artista em geral, que você estuda muito da sua área, da área que você atua, vem da própria área. Então, é muito provável que se você escreve, você gosta de ler. Então, busque livros que sejam fora da sua zona de conforto. Busque filmes fora da sua zona de conforto. Vá ver peças de teatro fora da sua zona de conforto. Leia quadrinhos fora da sua zona de conforto. Quando você busca o olhar diferenciado de outro, você exercita a sua interpretação dos fatos. Você conhece novos mundos e trabalha a sua empatia. Então, no momento em que você se prostrar diante do seu leitor, né, com o seu personagem, você vai ver aquilo, né? Você pensa, eu tô escrevendo para quem? Pro meu público-alvo. Quem é meu público-alvo? Eles são jovens? Eles são jovens com um sentimento revolucionário? Como eu vou colocar meus personagens? Porque eu acho que todos nós já passamos por isso, quando nós vemos um personagem numa série, num filme, num livro que é muito diferente de nós, até às vezes funciona como um contraponto, e se não tiver um personagem interessante no qual nós possamos nos espelhar,
a gente larga a obra porque não suporta mais olhar para aquele personagem falando, agindo. Acontece, né? Então, a empatia nas prosas, nos contos, nos textos em geral, trabalham exatamente isso. Tanto o nosso excesso de empatia quanto o oposto, né? O asco, a aversão a determinado elemento do texto. Então, escute músicas também diferenciadas, fora da sua zona de conforto, para estar sempre expandindo a sua visão. Tá? Ler livros sobre técnicas ou sobre psicologia também são pontos bastante legais, porque você entende também a si próprio nesse momento. E já falamos nos vídeos anteriores que entender a si próprio também é uma forma de conhecer os seus objetivos como um escritor. Beleza? Então, fica aí umas dicas, leituras variadas, exercício de empatia, definir público-alvo, temas e o gênero que deseja escrever. Tá? O gênero literário também, né? Porque o gênero ele se aplica a outras questões. Beleza? Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. No próximo eu vou falar sobre mais algumas coisinhas que vão ser interessantes para esse momento. Espero que vocês estejam gostando e até daqui a pouco!